Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o nosso devocional. Quero iniciar com o livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui Jesus está dizendo que os discípulos não ficariam só. Jesus está perto de ascender aos céus, de subir aos céus, mas ele diz para aqueles homens que talvez estavam temerosos, estavam apreensivos da missão que eles haveriam de desenvolver, de pregar o evangelho, e Jesus diz que não iria deixá-los sós e que viria o Consolador, aquele que iria consolar. Ora, todos aqueles que estão atribulados, todos aqueles que estão perturbados, ansiosos, precisam ser consolados. E nós temos um Consolador. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Por isso, tome a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Novamente, Romanos, capítulo 8, versículo 26 e versículo 27. Vamos ao texto? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Você tem amigos? Por várias vezes no devocional eu sempre faço esse questionamento, né? Quando você se sente sozinho, em meio a uma dificuldade, com quem que você desabafa? Com quem que você fala? Ou melhor, vou melhorar a pergunta. O que traz consolo ao teu coração? Em meio a uma dificuldade, para onde você corre buscando consolo? Cristo aqui nos ensina. Paulo, através da sabedoria do próprio Espírito Santo, nos dá uma direção. Existe um Espírito que nos consola. E a principal mensagem desses dois versículos, de Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, é um Espírito que nos assiste, um Espírito que nos ajuda, que nos socorre em meio às nossas fraquezas. Meus irmãos, não há motivo para andarmos desanimados. Não há motivo para andarmos temerosos. O Espírito Santo de Deus nos acompanha. O Espírito Santo de Deus trabalha no nosso coração, trabalha na nossa mente. E essa ação do trabalhar do Espírito Santo é especialmente na oração. Por isso que momentos como esse de devocional, momentos de oração, não ache que você está orando sozinho. Não ache que as suas orações não estão sendo ouvidas, não estão sendo assistidas. Muito pelo contrário, o Espírito Santo está intercedendo por você. Sabe aqueles momentos, meus irmãos, seja na igreja, seja em casa, que quando nós vamos na presença do Senhor, vamos iniciar um momento de oração e nos falta a palavra? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Já aconteceu de eu entrar para orar e não conseguir falar absolutamente nada e só chorar. Mas depois daquele choro, senti uma grande paz. Como se eu tivesse sido esvaziado de tudo aquilo que estava me oprimindo. Você já teve essa sensação? Talvez muitos vão dizer, Vinícius, mas foi porque você desabafou. Sim, também pode ser isso. Mas sabe esses momentos que falta a palavra e que você só chora? É neste momento que o Espírito Santo está orando com você. Oração não é sobre palavras bonitas. Oração não é sobre repetir palavras. Oração é sobre verdade. É através da oração que a nossa alma se conecta a Deus, porque só em Deus a nossa alma tem repouso, só em Deus a nossa alma encontra paz.
E às vezes nós estamos tão afoitos, tão sobrecarregados do dia a dia, são tantos problemas, tantas circunstâncias, tantas coisas para administrar, resolver, e quando estamos na presença do Senhor, às vezes nós só queremos chorar. Lembra que eu disse no início do devocional? Às vezes a gente só quer alguém para chorar, para reclinar a nossa cabeça no ombro, ou deitar no colo e chorar, abrir mesmo o coração. E é no colo do Pai que nós temos essa oportunidade. Por isso, meus irmãos, não vamos deixar de orar, não vamos deixar de buscar o Senhor. O Espírito Santo continua intercedendo por nós de acordo com a vontade de Deus. Uma boa experiência é antes de nós iniciarmos a nossa oração e começar a falar, e olha que muitas vezes a nossa oração diante do Senhor tem sido monólogos. Já parou para pensar nisso? Que às vezes nós fazemos do momento de oração um momento de monólogo, no qual a gente fala, descarrega, e no momento que é para nós ouvirmos o que Deus tem a revelar, o que Deus tem a dizer para nos direcionar nessa situação, nos auxiliar nessa situação, nós nos levantamos, falamos em nome de Jesus, amém. Então, o Espírito Santo é aquele que vai trazer alívio, vai trazer resposta e também vai conduzir a nossa ação, a nossa oração, segundo a vontade de Deus. A oração não muda Deus, meus irmãos, mas a oração nos coloca dentro da vontade de Deus. Quando não sabemos como orar, o Espírito intercede com gemidos que palavras não podem expressar, garantindo assim, meus irmãos, que as nossas necessidades sejam apresentadas a Deus de maneira alinhada com seu propósito. Se não fosse o Espírito Santo de Deus. É como se o Espírito Santo de Deus corrigisse as nossas orações e levasse até Deus não aquilo que a gente quer, mas o que nós necessitamos, porque o Espírito Santo de Deus sabe o que nós precisamos. E eu acho muito bonito que aqui é colocado como consolador, né? Como paracleto. E paracleto significa acompanhar. O Espírito Santo é aquele que nos acompanha, o nosso advogado. Eu não sei se os irmãos já passaram pela experiência de contratar um advogado, seja trabalhista ou criminal. E antes de você ir para uma audiência, você precisa falar tudo para o advogado, porque ele irá fazer a tua defesa. Ora, então, se o Espírito Santo é o consolador a qual Jesus diz que iria ser derramado sobre os discípulos, nós precisamos ter intimidade com esse Espírito, contar tudo para Ele, abrir o nosso coração, dizer: eis-me aqui, Espírito Santo, faz em mim a tua vontade, me conduza no propósito do Senhor, faz em mim o teu querer. Deixar-vos ser conduzidos pelo Espírito. Deixar-vos ser levados pelo Espírito. Quando olhamos Mateus capítulo 4, nós vemos que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E quão leve nós precisamos ser, quão leve nós precisamos estar, quão sensíveis nós precisamos estar à voz do Espírito para nos deixar guiar, para nos deixar ser guiados por Ele. Deixar-vos guiar pelo Espírito. Meu irmão, não vamos desistir de orar. Sabe aquela pessoa que você tem orado dias, meses, anos e que você não vê mudança? E que talvez você já não sente força para orar? Deixa o Espírito Santo agora orar por esta pessoa. Talvez você já falou demais. Eita, é espiritual isso, hein? Talvez você já falou demais acerca dessa situação. Está na hora agora de dobrar os joelhos e de dizer: Espírito Santo, me conduza. De que forma orar? De que forma interceder? Espírito Santo, me revela, me mostra. Eu quero estar dentro do propósito, da vontade do Senhor. Sabe aquela causa que você tem apresentado há tanto tempo e talvez as forças humanas já se foram? Mas quando sois fracos, aí é que sois fortes. Existe um consolador. Existe uma força que vem do alto. Hoje nós estamos vivendo uma era que está procurando autoajuda para tudo. Mas a igreja está se esquecendo que nós não vivemos de autoajuda, de autossuficiência. Não, nós vivemos de uma ajuda que vem do alto.
A igreja precisa voltar a clamar uma ajuda que vem do alto. A igreja precisa voltar a clamar por curas, por milagres, por restauração, por libertação. A igreja precisa voltar a fazer uma oração como uma oração de criança, que apenas abre o coração e fala para o Pai o que está acontecendo. Não esconde, se doeu, doeu, se machucou, machucou, se está feliz, está feliz. Oh, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ensine quais pontos nós podemos aplicar no dia de hoje através dessa palavra. Primeiro, reconhecer nossa dependência de Deus. Dependência de Deus. O cristão traz a marca da dependência. Não podemos esquecer isso. Não importa o grau de estudo que você tenha, e eu super apoio pessoas que estudam, sabe, que se debruçam, né, no texto bíblico de forma teológica, exegética, hermenêutica, não tem problema nenhum, mas não esqueça da dependência. A autossuficiência tem esfriado crentes. O conhecimento desacerbado, o conhecimento longe do propósito, longe da graça, tem esfriado os crentes. Os crentes têm deixado de depender do Senhor. E muitas vezes não sabemos como orar ou como pedir. E este versículo, meus irmãos, nos lembra que não precisamos ter todas as respostas. Por isso que quando nós vamos aos nossos momentos de oração, saiba que nem sempre Deus vai te revelar tudo, não. Não é sobre adorar um Deus que vai te dar a resposta de todas as coisas. Mas o Espírito Santo intercede por nós. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Talvez a oração está muito bem articulada, muito bem montada, mas o coração está longe, o Espírito está longe. Está na hora de nós ouvirmos o Espírito, deixar o Espírito orar em nós. Segundo ponto, buscar a direção do Espírito Santo. Por quê? É nos momentos de fraqueza que nós perdemos a direção. Quantas pessoas, no momento de fraqueza, de problema, de tribulação, perde a direção, perde o foco, erra o caminho. Por isso nós devemos buscar o Espírito Santo, que conhece a vontade de Deus e intercede por nós. É o que diz João capítulo 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Então a única forma de nós conhecermos a verdade é pelo Espírito Santo de Deus. É pela revelação do Espírito. Nós podemos ler um texto bíblico. Nós podemos ler várias vezes, mas se o Espírito Santo não nos encaminhar no entendimento, na revelação, na verdade que há contida nele, de nada vai adiantar. Por isso que nós vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Ei, eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, que às vezes lê a Bíblia e não entende nada. Peça que o Espírito Santo ministre ao teu coração. Faça essa experiência. Antes de você procurar que alguém lhe explique, faz essa experiência. Leia o trecho do texto devagar. Leia novamente, leia umas 3 vezes devagar. Não entendeu? Pede, Espírito Santo, me ilumina, me dá entendimento, me dá revelação dessa palavra. Me impulsione, me leve a entender, eu quero compreender. E o terceiro ponto, viver com confiança na intercessão do Espírito. Sabemos que o Espírito intercede por nós de acordo com a vontade de Deus, e o que nos dá confiança para enfrentar desafios com fé. 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Ora, como que eu vou saber se o que eu estou pedindo é vontade de Deus? O Espírito Santo de Deus vai lhe conduzir. Simples assim. O Espírito Santo de Deus nos conduz a pedir o que é da vontade de Deus. Não adianta pedirmos para o Senhor o que não vai glorificar o nome dele. O que não é, nossa, mas é bênção. É, mas está fora do propósito. E como diz Paulo Borges, não há coisa pior
do que você ser bem-sucedido naquilo a qual não é o seu propósito. Então o Espírito Santo de Deus é aquele que alinha a nossa vontade com a vontade de Deus. O Espírito Santo é aquele que trabalha em nós, nos leva, nos impulsiona, nos conduz ao verdadeiro propósito. Por isso diz, esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, não é sobre pedir o que eu quero, mas é sobre pedir algo que esteja alinhado ao propósito do Senhor. E aí, como diz, ele nos ouvirá. É por isso que Tiago diz, vós pedis, mas pedis mal, porque não pedis para a glória de Deus. Meus irmãos, não esqueça do Espírito Santo. Assim como Paulo disse, não apagai o Espírito Santo. Tem muitas igrejas apagando o Espírito Santo. Tem muitas igrejas hoje que se tornaram técnicas. E quando eu digo muitas igrejas, estou falando da igreja, a igreja que eu faço parte. Se nós não tomarmos cuidado hoje, isso pode ser a realidade da casal. Não, pelo amor de Deus, não entenda as minhas palavras quando eu digo tem muita igreja. Não entenda isso como um julgamento ou um apontar de dedos, não. Isso é uma questão de cautela, cuidado, que nós precisamos ter. Senão nós estamos tornando muito técnicos e longe do Espírito. E esquecemos que quem nos convence do pecado, do juízo e da condenação é o Espírito Santo de Deus. Nós podemos pregar a palavra. Sim, essa é a nossa missão e nossa obrigação. Mas não esqueça, quem convence é o Espírito Santo. Não queira fazer um trabalho que você não vai conseguir realizar. Só o Espírito Santo de Deus tem o poder de convencimento de uma alma. Por isso, só o Espírito Santo de Deus alinha a nossa vontade com a vontade de Deus Pai. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por mais um dia e agradecemos, Senhor, porque não estamos sós. Mesmo quando olhamos para o lado direito, o lado esquerdo e os nossos olhos carnais nada enxergam, isso não quer dizer que estamos sozinhos. Obrigado, Senhor, porque a todo momento estamos sendo assistidos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou sobre nós o Consolador. E como a tua igreja necessita ser consolada. Pai, vai de encontro, eu te peço, aos irmãos que estão padecendo de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade. Quantos transtornos, quantas patologias, quanto medo, Pai. Nos ajude, Jesus. Ô Espírito Santo, não há mais nada que necessitamos, porque tudo já foi derramado sobre nós. O Espírito Santo de Deus quer força, quer dínamo. Nos ajude, ó Pai, nos impulsione. Seja a força que nos falte para corresponder ao propósito de Deus. Ô Espírito Santo, obrigado, porque quando nos falta a palavra, quando nos falta, Senhor Deus, um balbuciar dos lábios, o Espírito Santo já está orando, já está apresentando a Deus qual é a nossa real necessidade. Obrigado, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Que você possa dizer, tu és bem-vindo em meu coração, tu és bem-vindo em minha mente, em minha casa, nas minhas ações. Que possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe o teu dia, um dia abençoado. Em nome de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.